Bem-vindo à nossa sexta aula, falando agora sobre a primeira carta a Timóteo, do nosso curso especial sobre cartas pastorais. Querido, querida, parabéns por você ter chegado até aqui. Certamente você já participou da quinta aula, e se participou da quinta aula, certamente você, com muita veracidade, coragem e inteligência e muita sabedoria, já fez também a sua inscrição no curso de especialização para o Ministério Pastoral e Liderança, que é fantástico. E agora nós vamos para essa sexta aula que é poderosa. Eu começo contando para vocês uma história. Eu quero contar para vocês uma história. Na verdade, eu quero contar para vocês sobre um anúncio. Esse anúncio ele foi publicado há muitos anos atrás em Londres. E eu quero falar sobre esse anúncio para você. O anúncio dizia o seguinte: procuram-se homens para a viagem perigosa. Salário baixo, frio intenso, longos meses de escuridão total, perigo constante, regresso em segurança, talvez. Honra e reconhecimento só se houver sucesso absoluto. Bom, quando esse anúncio foi colocado num jornal lá em Londres, olha, milhares de homens responderam esse anúncio. Foi impressionante. Era assinado por um explorador muito conhecido, que foi Sir Ernest. E um detalhe muito impressionante é que muitos homens se inscreveram para essa jornada. Você até pensou que eu estava falando sobre o ministério pastoral, não é? Parece que se assemelha um pouco. Mas se eu te disser que se Jesus tivesse colocado um anúncio procurando obreiros, procurando líderes, procurando pastores, o texto seria parecido. Olha, se Jesus tivesse colocado um texto assim, um anúncio procurando trabalhadores para a sua seara, e especificamente para a seara pastoral, talvez ele tivesse colocado alguma coisa mais ou menos assim, olha. Procuram-se homens e mulheres para a difícil tarefa de ajudar a edificar minha igreja. Aí ele continua. Serão mal compreendidos com frequência, até mesmo pelos colegas de trabalho. Eles enfrentarão ataques de um inimigo invisível. Olha o anúncio. O inimigo é invisível. Possivelmente não verão os resultados dos seus trabalhos, dos seus esforços, e só receberão a recompensa depois da conclusão de todo o trabalho. Nada de pagamento antes ou durante. Pode ser que, se vocês aceitarem este chamamento, este chamado, se vocês quiserem trabalhar nessa empreitada, isso pode lhes custar o lar, isso pode lhes custar as suas ambições, os seus sonhos e, olha, até mesmo a sua vida. Você diria sim ou diria não? Você procuraria ou não? Assinaria isso ou não? Bom, queridos, a verdade é que, apesar dessas exigências, muitos servos do Senhor,
muitos filhos de Deus, muitos cristãos dispostos a abrir mão de tudo por Jesus, eles responderam sim a esse anúncio. Muitos responderam, muitos responderiam, muitos respondem sim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque Cristo, querido, é sem dúvida o mais excelente Senhor, o mais excelente patrão, a quem alguém poderia servir. Pastor, pastora, servir a este Senhor, digamos que edificar, a tarefa de edificar a igreja dele é sem dúvida o maior desafio ao qual o cristão pode dedicar a sua vida. Como nós vimos nas primeiras aulas, ser pastor, exercer o pastorado é o melhor trabalho que alguém poderia realizar. Estes dias eu estive num evento na Câmara dos Vereadores da nossa cidade, fui lá prestigiar meu pastor e outros pastores que estavam sendo homenageados, recebendo lá algumas homenagens, moção de aplausos, e um dos pastores, ele disse uma verdade. Todos eles disseram verdades, mas eu quero salientar uma dessas verdades hoje nessa aula. Ele disse: se o Estado resolvesse reconhecer o trabalho que um pastor faz na cidade, e logo a igreja que esse pastor pastoreia faz na cidade, que é muito maior do que a Secretaria de Assistência Social, muito maior do que a Secretaria de Assistência Social do município, do estado, da nação, poderia fazer, tanto em quantidade de pessoas alcançadas, em quantidade de vidas mudadas e em quantidade financeira. Sabe? É impressionante. Por quê? Porque ser pastor e trabalhar na edificação da igreja do Senhor é a maior e mais bela causa que alguém pode se entregar ao labor, se dedicar a vida inteira. Embora essas exigências não são fáceis de encará-las, que eu acabei de mostrar para vocês num anúncio, se Jesus fosse fazê-lo. Bom, falando de Timóteo. Timóteo, ele foi um dos rapazes que aceitou esse chamado. Timóteo foi um entre tantos que disse sim para esse anúncio, para o anúncio de Cristo, para a vocação de Cristo nele, para poder ajudar a edificar a igreja do Senhor. Timóteo era um dos colaboradores de Paulo, e ao lado de Tito, Timóteo cumpre algumas das missões mais difíceis nas igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Timóteo, ele foi criado em um lar muito religioso. A gente vai ver isso quando lermos a carta daqui a pouco, nas próximas aulas, mas eu já adianto para você lá no capítulo 1, no versículo 5 da segunda carta, mostra isso, que Timóteo é criado num lar muito religioso e foi levado à fé em Cristo pelo próprio apóstolo Paulo. O que explica por que Paulo
chama Timóteo de meu filho, meu verdadeiro filho na fé. A gente encontra isso lá na primeira carta, no capítulo 1, no versículo de número 2. Esse verdadeiro filho na fé de Paulo, Timóteo, ele vem de uma família mista, mãe judia, pai grego, e ele era muito dedicado, Timóteo era muito devoto, Timóteo era muito entregue, sabe, a Cristo, praticante mesmo da piedade. E é isso que faz com que a igreja local reconhece Timóteo, recomenda Timóteo, e Paulo o aceita. Coloca debaixo dos seus braços ali e o adota. Sabe? Você encontra isso lá em Atos 16. Atos 16. Então, assim, esse era o pastor que Paulo, então, começa a discipular, digamos assim. Porque alguém nasce com uma vocação. Alguém nasce com uma vocação. E em determinado momento, essa vocação ela é reconhecida, ela brota, mas é preciso que alguém discipule essa pessoa. Então, não adianta muitos pastores, muitos obreiros, dizem assim, não, quem me ensina não é homem, é Deus. Quem cuida de mim não é homem, é Deus. Não, 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 não. Se você tem um pastor que não tem um pastor, preocupe-se com isso. Preocupe-se. Porque um líder sem líder, ele faz muita bobagem, ele faz muita besteira. Todo líder precisa ter um líder. Todo pastor precisa ser pastoreado. Sabe? Isso é muito importante. Precisa ter alguém que o pastoreie, que o aconselhe, sabe? Que venha mentorear ele, que venha exortá-lo, que venha ensinar, encorajar, que venha repreendê-lo também. Isso é muito importante, tá? Bom, na vida de Timóteo, a gente observa por várias ocasiões Paulo lembrando ele de que ele foi escolhido para o ministério pastoral. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18, capítulo 4, verso 14. Timóteo é então o filho de Paulo, o verdadeiro filho de Paulo na fé, fiel ao Senhor, 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, e se preocupava profundamente com a igreja, com o povo de Deus. Você encontra isso em Filipenses 2, 20 ao 22. Então, eu vou colocando umas referências aqui, não vou fazendo a leitura delas, para que a aula não fique muito extensa, mas você deve ler essas referências aí na aula, tá? Então, bom, eu dou uma paradinha para tomar uma água, tá? As nossas aulas dão de 10 a 14 minutos, então eu dou uma paradinha para tomar uma água agora e a gente volta agora na próxima aula, 7ª aula, ok? Falando sobre esse filho da fé de Paulo, que é o pastor Timóteo. Vamos lá?